Olá, sou a professora Silvia Franco e nesse vídeo falarei sobre o valor P e como usá-lo em um teste de hipóteses. Antes de falar sobre o valor P, acho melhor falar sobre o que significa o P. O P, que está no termo valor P, se refere a uma probabilidade condicional. Então, para você entender o que significa o valor P, é necessário entender o que é uma probabilidade condicional. A probabilidade condicional mede a chance de um evento ocorrer quando outro evento já ocorreu. Vamos ver um exemplo para você entender melhor. Suponha que você deseja desenvolver um sistema para detectar spam nos e-mails. O primeiro passo é você marcar que um e-mail é suspeito de spam se contiver algumas palavras-chave. Mas, e se você descobrir que o e-mail é de um remetente confiável? Essa informação muda a probabilidade de o e-mail ser um spam. Portanto, a atualização da probabilidade de acordo com novas evidências é essencial para a probabilidade condicional. E como se calcula a probabilidade condicional? A probabilidade condicional do evento A ocorrer, tendo ocorrido o evento B, é dada pela razão entre a probabilidade da intersecção entre A e B e a probabilidade do evento B. Não entendeu? Vamos ver um exemplo. Suponha que a Latam Airlines tenha feito duas perguntas para os passageiros que estavam no avião que saiu de São Paulo com destino a Aracaju. A primeira pergunta foi: você já viajou de avião antes? E a segunda pergunta: você já esteve em Aracaju? Após coletar as informações, foi elaborada uma tabela de contingência com os resultados. Sabe-se que no avião tinham 140 pessoas. Das 140 pessoas, 112 não conheciam Aracaju. Das 140 pessoas, 105 estavam viajando pela primeira vez de avião. Qual é a probabilidade de o passageiro já conhecer Aracaju, dado que é a primeira vez que ele está viajando de avião? Sabe-se que dos 140 passageiros, 105 estão viajando pela primeira vez. Destes 105, 21 estão viajando pela primeira vez e já conhecem Aracaju. Portanto, a probabilidade condicional de já conhecer Aracaju, dado que é a primeira vez que ele viaja de avião, é 0,2 ou 20%. Agora que você já sabe o que o P significa no termo valor P, vamos definir o que é valor P. O valor P, também chamado de nível descritivo ou probabilidade de significância, é a probabilidade de se obter uma estatística de teste igual ou mais extrema que aquela observada em uma amostra, em um mundo onde a hipótese nula é verdadeira. Nem precisa dizer que você não entendeu nada. Em outras palavras, o valor P é a probabilidade de encontrar o resultado que encontramos em um mundo hipotético, no qual não existam diferenças. Portanto, estamos sempre testando a probabilidade de não existir diferenças. Isso porque nós não possuímos nenhuma estimativa relacionada ao mundo no qual as diferenças realmente existam. Em termos mais simples, o valor P indica a probabilidade de que o resultado observado tenha ocorrido por acaso. Mas você deve estar se perguntando o que é hipótese nula. A hipótese nula faz parte de um procedimento estatístico chamado teste de hipótese. O teste de hipótese é um procedimento estatístico usado para avaliar a validade de uma afirmação sobre uma população com base em dados amostrais. Uma hipótese estatística é uma alegação, ou seja, uma afirmação sobre o parâmetro populacional. Em estatística, um parâmetro populacional é um valor numérico que descreve uma característica de uma população. Essa característica pode ser a média, a mediana, o desvio padrão, a variância, entre outros indicadores estatísticos. Esses parâmetros são valores fixos e eles descrevem a população como um todo, mas geralmente esses parâmetros não são conhecidos, portanto, precisamos estimá-los utilizando dados de amostras.
Vamos ver um exemplo para você entender o que é uma hipótese estatística. Uma fábrica adquiriu uma nova máquina automática de bebidas, que está projetada para despejar 600 mililitros de líquido em um recipiente. O engenheiro de produção suspeita que a máquina está despejando uma quantidade diferente de 600 mililitros. Para verificar se sua suspeita é confirmada, ele decide coletar uma amostra de 50 recipientes para verificar se a média é diferente de 600 ml. Nesse exemplo, a hipótese estatística a ser testada é verificar se a máquina está despejando uma quantidade diferente de 600 mililitros de líquido no recipiente. Para testar a hipótese estatística, é necessário estabelecer um par de hipóteses. Uma hipótese representa a alegação e a outra hipótese representa seu complemento. Quando uma hipótese é falsa, a outra hipótese é verdadeira. Voltando ao exemplo, a hipótese estatística, também chamada de alegação, é: a máquina está despejando uma quantidade diferente de 600 mililitros de líquido no recipiente. E o complemento é: a máquina está despejando uma quantidade igual a 600 mililitros no recipiente. Agora vamos transformar a alegação e o seu complemento em fórmulas matemáticas. Nesse caso, o parâmetro populacional será a média. A média populacional é representada pela letra μ. A alegação informa que a média populacional é diferente de 600 ml. Portanto, μ é diferente de 600 ml. O complemento da alegação informa que a média populacional é igual a 600 ml. Portanto, μ é igual a 600 ml. Agora vamos dar um nome para cada fórmula. A fórmula que possui o sinal de igual se chamará hipótese nula, e a fórmula que não possui o sinal de igual se chamará hipótese alternativa. A fórmula da alegação possui o sinal da diferença, portanto se chamará hipótese alternativa. A fórmula do complemento possui o sinal de igual, portanto se chamará hipótese nula. Resumindo, a fórmula que tiver o sinal de igual, maior igual ou menor igual, se chamará hipótese nula. A fórmula que tiver o sinal de diferente, maior ou menor, se chamará hipótese alternativa. Agora que já formulamos as hipóteses, realizaremos o teste para que uma decisão seja tomada, seja em favor da hipótese nula ou da hipótese alternativa. Para isso, precisamos de algumas evidências, ou seja, precisamos coletar informações. As informações serão obtidas a partir de uma amostra. Ao realizar o teste de hipótese, confrontamos a hipótese nula com as informações dadas pela amostra, verificando a probabilidade de ocorrência, o que nos leva a rejeitar ou não a hipótese nula. Se rejeitarmos a hipótese nula, verificamos se a hipótese nula é a alegação. No exemplo, a alegação é a hipótese alternativa. Portanto, ao rejeitar a hipótese nula, concluímos que a hipótese alternativa é a verdadeira. Como a alegação é a hipótese alternativa, confirmamos a alegação. Mas como eu sei quando a hipótese nula é rejeitada? Analisando o valor P. Um valor P pequeno significa que a probabilidade de obter um valor igual ao observado é muito improvável, o que nos conduz a rejeitar a hipótese nula. Mas como saber quando o valor P é pequeno? Para verificar quão pequeno é o valor P, utilizamos o nível de significância. Se o valor P for igual ou menor que o nível de significância, ele é considerado pequeno, portanto, rejeitamos a hipótese nula. Se o valor P for maior que o nível de significância, não se rejeita a hipótese nula. Mas o que é o nível de significância? O nível de significância é a probabilidade máxima permitida de ocorrer o erro tipo 1. O erro tipo 1 ocorre quando a hipótese nula é verdadeira, mas ao realizar o teste de hipótese, a hipótese nula é rejeitada. Portanto, o nível de significância é a probabilidade máxima permitida de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Você ouviu corretamente.
O nível de significância é a probabilidade que você aceita por estar ciente de que o teste de hipótese pode ter concluído errado. É importante que você se lembre que em testes de hipótese, erros podem ocorrer, porque as decisões são baseadas em amostras, não na população, e podem levar a conclusões incorretas sobre a hipótese nula. Além do erro tipo 1, também existe o erro tipo 2. O erro tipo 2 ocorre quando a hipótese nula é falsa. Porém, no teste de hipótese, você não rejeita a hipótese nula. Portanto, em um teste de hipótese, podem ocorrer 4 possibilidades. Se a hipótese nula é verdadeira e no teste de hipótese você rejeita a hipótese nula, ocorreu o erro tipo 1. Se a hipótese nula é verdadeira e o teste de hipótese não rejeitou a hipótese nula, então a conclusão é correta. Se a hipótese nula é falsa e o teste de hipótese rejeitou a hipótese nula, a conclusão é correta. Se a hipótese nula é falsa e o teste de hipótese não rejeitou a hipótese nula, então ocorreu o erro tipo 2. E como interpretar o valor P? O resultado é estatisticamente significativo se tiver um valor P igual ou inferior ao nível de significância. Isso quer dizer que o resultado apresenta diferença estatisticamente significativa e essa diferença não é considerada como uma ocorrência ocasional. Vamos ver um exemplo para você fixar o conteúdo. Um psicólogo deseja verificar se a terapia com duração de 1 ano tem efeito na saúde mental de pessoas com depressão. Para isso, ele convida 50 pessoas para comporem uma amostra e avalia o seu nível de depressão antes e depois do processo terapêutico. As hipóteses do modelo são: a hipótese nula informa que a média do nível de depressão antes do tratamento é igual à média do nível de depressão depois do tratamento. A hipótese alternativa informa que a média do nível de depressão antes do tratamento é diferente da média do nível de depressão depois do tratamento. Se o valor P for superior ao nível de significância, não rejeitamos a hipótese nula e concluímos que a terapia não influencia o nível de depressão. Se o valor P for igual ou inferior ao nível de significância, rejeitamos a hipótese nula e concluímos que a terapia resultou em um nível de depressão diferente do inicial. Para sabermos se reduziu ou não o nível de depressão, comparamos as médias, já que o teste informa que a diferença entre as médias é estatisticamente significativa. Se a média antes da terapia for superior à média depois da terapia, então a terapia é eficaz para reduzir o nível de depressão. Se a média antes da terapia for inferior à média depois da terapia, então a terapia não é eficaz para reduzir o nível de depressão. Supondo que você coletou os dados, colocou os dados num software estatístico e o mesmo informou para você que o valor P é de 0,01, que conclusão você chega? Isso significa dizer que há uma probabilidade de 1% de que não haja diferenças entre a depressão antes e depois da terapia a partir dos dados coletados, em um mundo onde não existem diferenças entre depressão antes e depois da terapia. Existem 3 fatores que podem influenciar o valor P. O tamanho da amostra é um deles. Quanto maior o número de observações de uma amostra, mais rapidamente se obterá resultados estatisticamente significativos com pequenas diferenças. O tamanho do efeito também influencia o valor P. Quanto maior for o tamanho do efeito, mais rapidamente se obterão resultados estatisticamente significativos, mesmo quando o número de observações da amostra for pequeno. Um terceiro fator que influencia o valor P é o tipo de teste e seus respectivos pressupostos. Dentre os pressupostos, pode-se destacar a distribuição dos dados e a homocedaticidade, mas isso é um assunto para outro vídeo. Agora é com você. Verifique se entendeu o que foi apresentado nesse vídeo. Pare o vídeo e, após resolver o exercício, verifique se acertou comparando seus resultados com as respostas disponíveis nos próximos slides.
Esse vídeo ensinou a você o que é o valor P e como usá-lo em um teste de hipóteses. Até mais!